Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Amém. Estamos dando continuidade à série bíblica Parábolas de Jesus, desvendando os mistérios do reino. E hoje nós iremos trabalhar ou meditar no texto de Mateus capítulo 13, do verso 24 até o verso 30, que é a parábola do trigo e do joio. Quero convidar você nesse instante a abrir a sua Bíblia e juntamente comigo acompanhar a leitura da palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente nos seus campos, ou no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde vens, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, respondeu ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo teu amor, por tua graça e misericórdia. Pedimos ao Senhor nesta noite que nos dê o entendimento para que a tua palavra possa encontrar guarida no teu coração, nos nossos corações, não apenas na emoção das nossas almas, mas também no nosso entendimento, Pai. Louvado seja o teu nome para todos sempre. Amém. A parábola do trigo e do joio é uma explicação sobre as adversidades que o reino de Deus enfrenta para se estabelecer aqui na terra. As parábolas anteriores, elas têm uma lição muito importante e elas se juntam dentro de um contexto maior e elas queriam ensinar ou querem ensinar lições importantes sobre o reino de Deus, sobre a pregação do Evangelho, sobre o domínio de Cristo no mundo. Nós temos a parábola da lamparina, eu chamo a palavra da lamparina, que a palavra de Deus tem que ficar no alqueire, no velador, não é? E também a natureza do reino de Deus, que a semente produz por si só. Mas agora, nessa parábola, aparece um personagem novo, um inimigo sabotador que fez de tudo para destruir a plantação. Essa parábola ela é autoexplicativa. No verso 37 a 39, nós encontramos a interpretação da parábola, que diz assim: e ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Então percebam que o próprio Senhor Jesus já disse qual era o significado de cada uma das personagens, para que nós não viéssemos a confundir as coisas e fazer uma interpretação equivocada. Nós temos várias lições aqui, mas eu vou me apropriar nessa noite de 3 lições e vou compartilhar com vocês essas 3 lições. E se vocês se apropriarem também dessas lições, vocês olharão para o mundo e para a própria vida de uma maneira diferente. A primeira lição que eu quero compartilhar com vocês é a atitude do semeador do reino. Isso você encontra no verso 24, que diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Vejam só como a palavra é bem clara. O homem semeou boa semente no seu campo. Eu já disse que o homem que semeou, ou o próprio Senhor Jesus disse que o homem que semeou é o Filho do homem. E onde foi que ele semeou? O texto diz que ele semeou no seu próprio campo. E aí nós temos 2 lições importantes para nos apropriarmos. Primeiro, é que Jesus, como dono do mundo,
como o Senhor do céu e da terra, ele semeou a semente que ele chama aqui de filhos do reino, que nós vamos chamar com outro nome, chamar de cristãos genuínos, lavados pelo sangue precioso de Jesus. Nós fomos semeados nesse mundo por Deus, e também a Bíblia descreve que não apenas ele nos semeou aqui, mas ele semeou no seu campo. Vejam só, no seu campo. A semente que esse homem plantou foi chamada por 4 nomes nessa parábola tão pequena. O primeiro nome, ele foi chamado, ou a personagem foi chamado de boa semente. É claro que está fazendo um contraste com a semente ruim que vai ser ensinada depois, com a semente má que vai ser ensinada depois. Também chamou isso de trigo. Nós somos o trigo. Também a parábola nos chama de os filhos do reino. E no verso 43, o cristão é chamado de justo. São 4 nomes que são descrições da mesma pessoa ou do mesmo grupo de pessoas que foram chamadas de semente aqui. Vamos lá mais uma vez. Boa semente, trigo, os filhos do reino e também de justos. E é interessante perceber que Deus, na sua sabedoria, conhece muito bem o aspecto de cada uma dessas descrições dentro da sua plantação. O que Deus fez foi um ato perfeito, porque ele nunca falha. Também é importante nós lembrarmos aqui que o campo é o mundo e não a igreja. Muitas pessoas querem interpretar o campo como a igreja, e eles pensam o seguinte, que Satanás semeou joio no meio da igreja. Não é isso que o texto está querendo dizer. A explicação é muito clara, que o campo é o mundo. Então nós convivemos juntamente com o joio, mas o campo é o mundo. É óbvio que todos nós fazendo parte do mesmo planeta, é óbvio que dentro dos templos também frequentem pessoas que poderiam ser consideradas de joio, mas eu quero fazer uma diferença muito clara aqui. Deus, em sua sabedoria, não permitiu de forma alguma que Satanás plantasse joio no meio do trigo, no sentido de que o joio está dentro da igreja. Não está dentro da igreja, está junto com a igreja no mundo, porque o Satanás não tem como colocar joio dentro do nosso coração. Ele colocou no mundo, e como nós também fazemos parte do mundo, também temos a companhia do joio juntamente conosco. Vejam só que esse texto ainda nos diz uma coisa bem importante. Ao contrário do que muitos acreditam, este mundo pertence a Deus, e por direito de criação, Deus tem todas as condições legais, justas, de plantar a boa semente no seu campo. Eu sei que lá em Mateus 4, 9, Satanás disse uma coisa que muitas pessoas ficam impressionadas, e às vezes alguns pregadores usam isso como uma verdade absoluta. Está escrito lá: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E algumas pessoas dizem que Satanás estava oferecendo tudo aquilo que lhe pertencia para Jesus, e se Jesus quisesse, ele teria então toda a propriedade de Satanás. Isso não é uma verdade. É importante que nós nos lembremos que Satanás é o pai da mentira, e ele não estava falando a verdade, porque o mundo não pertence a ele. Segundo o Salmo 24:1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. O pecado de Adão não tirou de Deus o direito de propriedade. O pecado de Adão não roubou de Deus a soberania divina. O pecado de Adão escravizou Adão, mas não escravizou a Deus, a Satanás. É importante que nós nos lembremos isso. Deus continuará sendo o que ele sempre foi, o Senhor de todas as coisas, o dono do universo, tudo pertence a ele. Então, dentro desse sinal, desse ensinamento, é importante que fique bem claro para nós que o diabo não é dono de nada. Cristo, sim, como o dono legítimo, tem o direito de escolher
o tipo de semente que quer plantar e arrancar. Ele possui o direito de propriedade e ele escolheu plantar trigo e colher trigo. Essa foi a sua decisão. Ele quer o trigo e somente o trigo. Ele levará o trigo para junto da casa de seu pai, como ele falou. Não importa se alguém se acha uma boa semente, não importa se alguém se acha uma boa árvore, acredita que pode produzir bons frutos, não é? A importância do texto está querendo dizer que a decisão divina já foi tomada e a decisão de Deus foi: ele quer o trigo e ele não se satisfará com qualquer outra semente que não seja o trigo. A segunda lição que temos nesse texto, ele nos diz respeito à atitude do inimigo do reino. E o que é que o inimigo do reino fez? No versículo 25 diz: mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. É importante nós nos lembrarmos aqui que o objetivo pelo qual esse homem fez o que fez está descrito lá no versículo 41, que diz assim: que ajuntarão no seu reino os escandalizadores, ou os que cometem escândalos, e os que praticam a iniquidade. Vejam só que quando o inimigo, que é Satanás, plantou o joio no meio do trigo, quer dizer, no mundo, ele fez isso para escandalizar o trigo e não para escandalizar o joio, porque o joio já é um escândalo, o joio é uma falsificação, ele se parece com a semente do trigo, até as suas próprias espigas se parecem com o trigo, mas ele jamais será o trigo. Então vejam só como o texto é muito claro a respeito disso. Ele diz que Satanás, dentro desse contexto, é um intruso, ele é um invasor que plantou, sem a autorização do proprietário, joio no meio do trigo, com o intuito de servir de tropeço e cometer iniquidade. Isso não era algo difícil de acontecer na época do Senhor Jesus. Às vezes dois agricultores tinham algum tipo de competição ou algum sentimento contrário um para com o outro, estavam disputando os clientes e aí eles faziam esse tipo de sabotagem para desgraçar a vida do concorrente. E foi exatamente isso que Satanás fez quando ele lançou sementes malignas no mundo, que a Bíblia chama aqui de filhos do maligno, que são pessoas que estão no mundo para de alguma forma tentar atrapalhar o reino de Deus, tentar seduzir os filhos de Deus, tentar destruir a igreja de Deus. É importante isso, que o joio, ele se parece com o trigo, e muitas pessoas que frequentam as igrejas, elas se parecem com crentes, elas falam como crentes, elas podem até se vestir para se parecerem com os crentes, mas elas nunca serão filhos de Deus. Elas continuarão sendo joio e elas nunca serão trigo. É importante que nós nos lembremos aqui, para o nosso entendimento, que essa parábola não diz que o trigo é um joio que se converteu, e tampouco que o joio é um trigo que se desviou. A Bíblia é muito clara quando diz: o joio foi plantado joio e ele será ceifado joio. O trigo foi plantado trigo e ele será ceifado trigo. Não houve nenhuma mudança no percurso, na história, não houve nenhuma transformação, e isso é importante. O que torna uma pessoa filho genuíno de Deus não é frequentar uma igreja, não é parecer com pessoas que frequentam a igreja, mas é crer que Jesus Cristo é o Senhor e se submeter ao senhorio de Cristo, que apenas isso somente os trigos poderão fazer. Não importa quanto um joio se esforce para ser trigo, ele jamais será o trigo. O Senhor Jesus disse que o joio são os filhos do maligno. Vejam, porque quem falou isso não fui eu. Quem falou isso foi o próprio Senhor Jesus. É Ele que dá a descrição.
ele é o dono do mundo, ele que conhece mais a Satanás do que qualquer um, que ele conhece todas as pessoas que vivem na face da terra, e ele disse claramente que os joios são os filhos do maligno. Esta é a razão pela qual causam tropeços e escândalo para o reino de Deus. Ouvem o evangelho, mas não praticam o evangelho. Não se iluda, meu irmão. Se você causa escândalos na igreja, se você gosta de causar e viver em pecado, é importante que você lembre que essa característica não é uma característica de trigo, mas é uma característica de joio. De repente você pode dizer, não, mas vocês vão ter que me engolir porque eu sou assim mesmo. Então muitas vezes as pessoas que estão cometendo tropeços e escândalos na igreja e que estão dizendo que elas são a si mesmas, simplesmente estão confessando que são joio e não são trigos. E nós não podemos nos enganar de forma nenhuma com isso. Lembre-se que os escândalos e os tropeços são características do joio e não do trigo. Muitas igrejas têm sofrido ataques de Satanás e de seus filhos, são chamados filhos do diabo, muitas vezes por causa da própria igreja, que não toma o devido cuidado para avaliar os frutos e acaba julgando pela aparência. Mas Deus não vê como nós estamos vendo. Eu quero lembrar você um fato muito importante e significativo dentro desse contexto. O livro de Jó nos diz, no capítulo 1, que quando os filhos de Deus se reuniram para adorar a Deus, foi no meio deles também Satanás, e é aquele diálogo que Deus tem com Satanás, e vai tocar no assunto de Jó. Mas eu não quero tratar sobre essa questão agora. O que eu quero chamar a sua atenção é que os anjos não perceberam a presença do maligno. Os anjos não se deram conta que no meio deles estava Satanás, mas Satanás nunca fugiu à atenção, aos olhos e à percepção de Deus. Mesmo que ele se transforme como se fosse um anjo de luz, Deus conhece o que é de fato um anjo de luz, Deus sabe o que é a verdade, o que é a luz e o que é as trevas, e Deus jamais terá trevas como luz e luz como trevas. Eu sei que muitas vezes nós nos sentimos meio que juízes da terra e queremos antecipar o juízo de Deus e falamos, Senhor, eu tenho certeza que aquela pessoa é joio e nós vamos dar cabo dessa vida, nós não queremos mais que essa pessoa estrague e atrapalhe a nossa vida, mas eu quero dizer para você que essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós convivamos juntamente com o joio, que nós não julguemos o joio ou o trigo, porque nós não temos condições de saber quem é quem. A única pessoa que pode fazer esse julgamento com propriedade é o próprio Deus. E também nós não deveríamos criar expectativas de que algumas pessoas que nunca se converteram venham a se converter. Não, eu vou insistir com essa pessoa porque essa pessoa vai se converter. Não crie expectativas, pregue o evangelho, fale da palavra de Deus, compartilhe o amor de Deus, mas não crie uma expectativa porque de repente você está malhando em ferro frio, você está pregando para o joio e querendo transformar o joio em trigo. Eu já cometi o erro muitas vezes na igreja de insistir com uma pessoa que eu sabia que não queria nada com Deus e essa pessoa acabou causando problemas para mim, problemas para o meu ministério, para que eu pudesse aprender aquilo que a palavra de Deus diz, que joio é joio e trigo é trigo. A Bíblia diz, pelos seus frutos se conhece a árvore. Nós precisamos então levar em consideração que o mundo é o mundo e o reino de Deus sempre será o reino de Deus. Então, pastor, se nós não podemos julgar quem é quem, se nós não devemos antecipar o juízo sobre a vida das pessoas, o que nos cabe a fazer? Nós temos que pregar o evangelho para todas as pessoas, porque essa é a nossa missão, ide por todo mundo, pregai o evangelho, foi isso que o Senhor Jesus nos mandou fazer. Ele não disse que nós deveríamos julgar as pessoas, ele disse que nós deveríamos amar o nosso próximo
como a nós mesmos, e esse é o nosso papel. A terceira lição que nós encontramos nesse texto, ela está no versículo 30, que diz assim: deixai-os crescer juntos até a consumação, e no tempo da colheita direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixes para ser queimados, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Essa descrição aqui, a explicação dessa descrição, nós encontramos no versículo 42 e 43, que diz assim: e os lançarão na fornalha acesa, e haverá choro e ranger de dentes, então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vejam só que coisa interessante. Já iniciamos falando sobre a descrição de cada uma das personagens, e o texto nos diz aqui que os ceifeiros não são os pastores, que os ceifeiros não são os presbíteros, não são os diáconos ou qualquer algum tipo de justiceiro nomeado pela igreja. Os ceifeiros nessa parábola são os anjos, às vezes dá vontade de arrancar deste mundo todas as pessoas que não se submetem a Deus, isso é verdade, que causam problemas para a igreja, isso é verdade, e que atrapalham o desenvolvimento do reino de Cristo, isso é verdade. Por nós, essa história já tinha terminado, mas para proteger os salvos e não os perdidos, para proteger os salvos, Deus não permitiu que o joio fosse arrancado. Percebam, a preocupação do dono do terreno os funcionários estavam dizendo: o senhor não quer que arranquemos o joio? E ele disse: não faça isso, porque se você for arrancar o joio, você vai arrancar o trigo, e eu não quero perder o meu trigo por causa de um joio. Então você faz o seguinte: você tenha paciência que quando for o dia de colher tudo, nós vamos colher tudo e nós vamos separar um do outro. É importante que nós sabemos isso. Deus tem zelo para conosco, mas a pergunta que cabe ao nosso coração e nesse momento é: mas para quê? Ou por que Deus, que sabe de todas as coisas, não permite que o joio seja separado? Eu lembro de uma pregação, olha que a minha memória não é muito boa, mas eu lembro das pregações do pastor Arlindo Cantanhede de Almeida. Eu lembro que uma vez o pastor Arlindo, pregando sobre o trigo e o joio, ele disse para que o trigo, olhando para o joio, decida falar, andar e viver como trigo. Seja humilde e grato por ter sido plantado por Deus. Olha que descrição! Eu tenho, sinceramente, mais de 20 anos que eu ouvi essa pregação e eu nunca esqueci dessa pregação. É por causa do trigo. Deus está preocupado com o trigo, o zelo de Deus é com o trigo, porque Ele já sabe qual é o destino do joio e Ele já sabe qual é o destino do trigo, e Ele não quer prejudicar de forma alguma o trigo. Então, vejam só, o trigo será trigo e o joio será joio do mesmo jeito, pelas palavras de João, e também agora está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. O destino já está escrito, a orientação divina já foi dada, e é importante que nós, como cristãos, saibamos disso. Nossa atitude mostra qual é o tipo de árvore que somos. Em Lucas 6,44 está escrito o seguinte: porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos de espinhos, nem se vindimam uvas dos abrolhos. E ainda as palavras do Senhor Jesus, que diz assim: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. E quando é que isso vai acontecer? A Bíblia descreve: o dia da ceifa separará o joio do trigo. Os anjos descerão e farão a colheita. Os filhos de Deus, que são chamados de trigo, eles serão colocados no celeiro de Deus, que é o céu. Os filhos do maligno, que são os joios, serão enviados para o inferno, dentro desse contexto, para a fornalha acesa. Apesar dos pesares,
o reino de Deus continua crescendo e se fortalecendo, e o joio jamais será aceito como desculpas para a estagnação da obra. Jamais nós podemos dizer para Deus: Senhor, eu não consegui pregar o Evangelho, eu não consegui ser santo, eu não consegui ser dedicado, eu não consegui ser consagrado, porque perto de mim tinha um joio. E Deus dirá para nós: eu permiti que o joio ficasse perto de você para o seu bem e não para o seu mal, para que você pudesse se espelhar melhor nos outros trigos e para que você pudesse perceber que o joio já tem um destino certo e que é só uma questão de tempo para ele ser lançado na fornalha. É importante que nós tenhamos todo esse entendimento para olharmos para o mundo de uma maneira diferente. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Eu vou pregar um outro sermão sobre esse assunto, não sobre a parábola, mas sobre o assunto. Eu sei que muitas vezes, diante do quadro pandêmico que nós temos, nós começamos a ouvir algumas pessoas dizendo: depois que essa pandemia passar, o mundo será diferente, as pessoas vão agir diferente, as pessoas vão atender e olhar para a igreja de uma maneira diferente, nós seremos mais respeitados, o evangelho será mais aceito, os profetas, enfim, receberão mais copos de água fria para que também eles recebam o seu galardão. Não se iluda, não se iluda. O joio continuará sendo joio e o trigo continuará sendo trigo. O que sempre me impressionou nessa parábola, o que mais me impressionou nessa parábola, sabe o que é? Eu vou dizer para você, é a segurança, a tranquilidade e o controle que o dono do campo sempre demonstra em suas palavras. Ao receber a notícia da sabotagem, ele poderia ter se desesperado, ele poderia ter se precipitado e mandado arrancar o trigo e o joio juntos e começar uma nova plantação. Mas não foi isso que ele fez. Deus tem o controle de todas as coisas e ele simplesmente decidiu: deixai-os crescer juntos. Ele sabe que o trigo jamais será joio e que o joio jamais será trigo, e ele tem o controle de todas as coisas. Pode ser que você muitas vezes se sinta sufocado nesse mundo, que as pessoas que estão ao seu redor lhe persigam e façam de tudo para que você não se sinta do grupo. Simplesmente eles excluem você, eles maltratam você, eles tratam você de uma maneira muito vergonhosa, eles tentam envergonhá-lo diante das outras pessoas. E eu sei que muitas vezes, ao se sentir rejeitado, você fica triste, porque nós, humanamente falando, temos sim esse sentimento de aceitação, mas eu quero dizer uma coisa para você: se as pessoas tratam você desse jeito, se eles não reconhecem você como um deles, se eles estão lhe perseguindo sem causa, talvez seja a grande declaração implícita dentro disso. Talvez o joio esteja dizendo: sai de perto de nós, porque nós não aceitamos trigo no nosso grupo. E se isso de fato tem acontecido com você, ao invés de sentir rejeitado, ao invés de ficar triste por ser maltratado, você deveria se alegrar. Isso pode ser o grande sinal de que, na verdade, ao invés de ser um joio, você foi um trigo plantado por Deus. A diferença de tudo isso será vista no final. O joio será separado e lançado no fogo do inferno. A Bíblia diz: haverá choro e ranger de dentes. E isso não é culpa nossa, não é responsabilidade nossa, isso é uma questão do próprio joio, do próprio Satanás e da soberania de Deus. Isso nós não temos que discutir, essa questão. Mas o mais importante de tudo é que nós devemos ser gratos a Deus pelo privilégio que Ele nos fez trigo e nos deu a oportunidade de vivermos nesse mundo para testemunhar que Ele é aquele que nos plantou e também nos livrou da fornalha
acesa. Se você é trigo, dê glória a Deus e não desista da sua fé. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo teu amor, graça e misericórdia. Muito obrigado por tua soberania. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos ensina que se este mundo nos odeia, nós não deveríamos ficar tristes, porque esse mundo também te odiou sem causa, ó Jesus, nosso Senhor e Salvador. Muito obrigado por cada vida, por cada irmão que está conectado, ouvindo a tua palavra. Abençoa as suas vidas, ajuda-os, consola-os, fortalece-os, protege-os nesse meio da pandemia, Senhor, e faz com que, alegres por serem trigos, não se entristeçam pela perseguição que recebem do joio, mas que olhem para frente e se alegrem de que em breve a nossa redenção chegará e será glória para sempre. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, para sempre. Amém. Deus te abençoe rica e abundantemente. Um grande abraço, uma semana abençoada e próspera para todos os irmãos.